Glórias a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aos pés do Mestre, né? Hoje nós estudaremos ou meditaremos na lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical da CPAD, terceiro trimestre de 2026, cujo tema é A Porta da Fé se abre entre os gentios, né? Está aqui a capa da revista, Sala dos Adultos, né? A porta da fé se abre entre os gentios, é a lição de número 2. A revista tem como tema a Igreja dos Gentios, da chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos, né? Então, nesta lição, esta lição é uma das mais importantes, né, do livro de Atos, né? Pois mostra que Deus rompe barreiras culturais, religiosas, étnicas, para anunciar a salvação a toda a humanidade. Então nós podemos notar que até esse momento da narrativa bíblica, o evangelho estava sendo pregado principalmente aos judeus. Entretanto, nós vamos ver que Jesus já havia declarado em Atos 1 e 8 que seus discípulos seriam testemunhas até os confins da terra. Então, nesta aula nós veremos que Deus usou Pedro, né, e Cornélio para abrir portas ali, e também depois o chamado oficial no trabalhar do Espírito Santo de Deus, quando pede para separar Paulo e Barnabé e os envia em missões, né? Então, quero lhe convidar agora para juntos fazermos uma oração. Dentro dessa oração, apresentar as nossas vidas, a nossa família, onde você estiver aí, dentro do ônibus, no trem, escutando aí, seu celular, na sua televisão, arrumando a sua casa. Quem puder esteja orando, quem não puder apenas ligue o teu pensamento ao trono da graça e o nosso Deus com certeza irá atender a nossa oração, porque o propósito é que o Espírito Santo de Deus venha nos orientar em tudo e em todos os momentos da nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te dou por mais este dia, por mais esta oportunidade de poder observar a tua palavra, compartilhar e dividir com outros, que cada um, Senhor, que for alcançado, o Senhor vem dar graça, sabedoria e entendimento para os teus filhos e as tuas filhas. Também te peço, Senhor, que neste próximo domingo, nas escolas bíblicas dominical espalhadas, Senhor, por todos os lugares aonde a tua palavra se encontra, sabemos que muitas localidades estarão estudando o mesmo tema. E neste assunto tão maravilhoso, que o Senhor venha usar os professores, as professoras, para dar orientação aos teus filhos. Nas demais salas também, Senhor, com temas maravilhosos, com jovens, com as crianças, usa os teus filhos, abre o entendimento, salva, guarda, cura, faz a obra em nosso meio, Senhor. Te agradecemos porque até aqui tem nos ajudado. Assim eu te peço que a tua bênção alcance a cada lar e a cada família. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, então nós vamos dar início aqui a um breve comentário e a gente temos o costume de falarmos aqui bastante na leitura diária. Hoje eu vou tentar de ir mais nos tópicos, dar um conteúdo dentro dos tópicos, fora o que já está na revista. E a revista, o professor será usado no domingo para comentar os tópicos e cada um de nós temos que lermos e nos prepararmos. Então, por isso eu gosto de pegar a leitura diária que está dentro do assunto e explanar para abrir o nosso entendimento. Hoje eu quero pegar alguns pontos dos tópicos só para dar, como diz, aquela pincelada para a gente irmos aí durante a semana
preparando a nossa mente para estarmos interagindo com o professor e com os demais alunos, para que a aula fique rica, harmoniosa e que o Espírito Santo venha trabalhar dentro desse tema muito importante, né? Então, a lição de número 2, de 12 de julho de 2026, tem como tema a porta da fé, olha aí, se abre entre os gentios, né? Porque até então estava eles pregando ali, desse momento, nós vamos encontrar aqui como base o livro de Atos. Então nós encontraremos o evangelho que estava ali sendo anunciado ou de posse dos judeus, e ali alguns que estavam gentios próximos à comunidade judaica. Nós encontraremos Cornélio ali no início, mas depois nós vamos ver a missão, a viagem missionária, onde Deus inicia-se oficialmente ali, usando a vida de Paulo e Barnabé, levando a mensagem de Cristo para as regiões gentílicas, né? Porque até então estava nas regiões no domínio das comunidades judaicas, né? E aqueles que ali faziam parte. Então, nós vamos encontrar que Chipre se torna-se o grande campo missionário desta etapa, né, dessa importante etapa, né, da missão, dessa porta aberta. Então, nós vamos ver aqui que o envio dos missionários tem como tópico 1 a missão em Chipre. A missão em Chipre é a primeira porta aberta entre os gentios, né? Então, Chipre, poderíamos dizer assim, torna-se o primeiro grande campo missionário desta nova etapa da igreja, né? Então, quando se abre para as missões, Chipre, né, eles navegaram ali rumo a Chipre, então ali formaram então uma grande base, um grande campo missionário ali. Então não foi uma iniciativa humana, isso é muito importante observarmos de início que essa iniciativa não foi humana. Foi um projeto, nós vamos identificar que essa iniciativa foi um projeto do Espírito Santo, é uma iniciativa do próprio Espírito Santo, né? Se nós observarmos em Atos, capítulo 13, versículo de número 2, vai dizer assim, ó, separai-me agora. Olha só, a prece e a importância das palavras e do texto, né? Quem disse isso? O Espírito Santo. Separai-me agora, né? Não é depois. Quando o chamado de Deus acontece, hoje eu abro aqui um parênteses para as pessoas que, que muitas das vezes se frustram nos seus sonhos e projetos porque não observam bem a palavra e por não observar bem se embaraçam com profecias, com falsas profecias, porque existe um padrão, né? Não que Deus está dentro de um padrão, mas existe alguns padrões, existe algumas observações que devemos observar atentamente, né? Então nós vamos encontrar aqui, separai-me agora, né? Só que este agora é dentro de um projeto, dentro de um plano, dentro de um sentimento. Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado, né? Então o Espírito Santo diz agora, separe eles agora, não é depois. Não é aquelas profecias jogadas ao limpo. Deus tem um projeto na tua vida e tal, ele vai cumprir, estão te perseguindo, não reconhece o teu ministério, mas Deus vai fazer na hora certa. Tome atitude, cuidado com essas palavras. Porque olha o chamado aqui do Espírito Santo. Separai-me agora. É para já. É para o imediato, né? Mas dentro de um projeto, olha só. A missão começa no altar. A missão não começa quando a pessoa chega no local.
A missão não começa quando a pessoa recebe a credencial de pastor, evangelista, missionário, presbítero, diácono, líder. Não. A missão não começa quando ela é credenciada. A missão não começa quando ela é ordenada, quando ela é consagrada, quando ela é reconhecida, quando ela é separada, quando... Não, não. A missão começa, se nós observarmos, ela começa no altar. Se nós pegássemos só aqui sobre altar, daria muitas lições sobre vidas no altar, estar no altar, na presença do altar, diante do altar, sobre o altar, edificando o altar, consertando o altar, limpando o altar, pondo fogo no altar e por aí vai. Então, entendendo-se o que é vida no altar, nós vamos ver que missão, ou a missão, seja qual for ela, dentro do chamado divino, começa-se com a postura do crente, tendo a sua vida no altar. Não tem missão sem vida no altar, não tem, não tem. Por quê? Pode ter missão humana, pode ter envio humano, pode ter consagração humana, título humano, credenciamento humano, mas a iniciativa aqui no livro de Atos para esta missão de porta aberta aos gentios, de salvação, para a salvação de almas, a missão iniciada lá atrás, o projeto que o Espírito Santo está dizendo assim, para o projeto, para a obra que eu tenho, que eu vos tenho, né, chamado, para a obra que eu vos tenho chamado, para o projeto que eu tenho, que é salvação de almas. Isso inicia-se com a vida no altar. Aqueles que são separados pelo Espírito Santo de Deus, a sua missão, o seu chamado, inicia-se no altar. Aí vem a pergunta, na qual não devemos julgar os demais, mas para nós mesmos, nos conscientizarmos. A nossa vida, para darmos o início a um projeto, a um chamado, estamos realmente com a nossa vida no altar? Então, antes da viagem, olha aí vem, antes da viagem, houve oração. Houve oração. Ei, tem oração. E essa oração tem resposta. E essa resposta é clara, porque em Atos 13, 2, está dizendo assim, claramente o Espírito Santo. E ele está dizendo à igreja, ele não está dizendo a Paulo, ele não está dizendo a Barnabé, ele está dizendo agora à igreja. Quando Deus chamou Abraão, foi lá atrás. Quando Deus chamou Enoque, quando Deus chamou Elias, foi lá atrás. Agora nós estamos falando de igreja, de um corpo de obreiros, de uma igreja com um propósito, com um projeto, né? Então, o Espírito Santo que foi dado à igreja está dizendo para a igreja: ei, igreja, separai-me agora, Barnabé e Saulo. Então Deus está usando de uma maneira de nos ensinar através da palavra a ordem e a decência, né? Então, antes da viagem houve oração. Antes do envio da viagem houve jejum. E o interessante é o quê? Não estava Paulo e Barnabé orando e pedindo para serem enviados, ou jejuando e dizendo: envia-me a mim, Senhor. Não. Eles não estavam nesse propósito. Pelo contrário, a perseguição apertava, mas eles estavam em oração para que Deus direcionasse, abrisse e desse solução. Aí o Espírito Santo diz: eu tenho uma obra. Eu tenho um propósito em tudo o que está acontecendo. Separa agora Barnabé e Paulo, dê autoridade para eles, para uma missão que eu tenho específica. Jesus já tinha falado lá atrás. A missão específica é que o evangelho fosse aos confins da terra.
Jesus está dizendo lá atrás que enviaria no meio de lobos. Hoje as pessoas oram de jejum pedindo para que o envie a missões numa vida confortável lá na Europa. Ele quer ser pregador de multidões. Que Deus te use, mas o Espírito Santo ele vai mostrar aqui algumas coisas. Então, antes da estratégia, tem pessoas que têm tudo maquinado, eu vou fazer assim. Antes da estratégia, houve direção do Espírito Santo. Então, antes de qualquer coisa, houve e haverá sempre a direção do Espírito Santo de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus. O chamado vem pelo Espírito Santo de Deus. Apartar-me, separar-me agora, né? Então, esse princípio permanece válido para a igreja contemporânea. A obra missionária nasce da comunhão com Deus, né? A pessoa quer pregar para crente, é fácil pregar para crente, não é difícil não, né? Agora, o chamado para salvar almas, aí não é para qualquer um, não, entendeu? Mas as pessoas hoje também nem querem, né? Salvar a alma dá trabalho, né? Pregar as nações gentílicas dá trabalho. Agora, fazer congresso para crente, já está tudo querendo dar glória e aleluia, e eu ser o pregador do cartaz da noite, isso é uma maravilha. O envio missionário e o avanço da palavra, que é o tópico 1 aqui, né? Missão em Chipre, o envio missionário e o avanço da palavra. Então, Antioquia da Síria era uma igreja diferente. Ali havia, olha só, judeus, gregos, africanos, homens de diferentes culturas, né? Uma região em Antioquia, em Chipre, onde havia diferentes culturas, judeus, gregos, africanos habitavam ali. Então, nós vamos olhar para esta igreja de Antioquia, que foi formada ali em Antioquia, era uma igreja madura, era uma igreja missionária. Enquanto adoravam o Senhor, o Espírito Santo falou, né? Falou com eles. A missão nunca foi invenção dos homens. Então, isso nos ensina que Deus dirige uma igreja que o adora. Então, a partir do momento que a igreja está em comunhão, como estava aqui em Antioquia, há a manifestação do Espírito Santo. E havendo a manifestação do Espírito Santo, há um direcionamento de Deus para aquela igreja. Uma igreja só terá o direcionamento vindo de Deus quando a igreja ora junta, unida no mesmo propósito, jejua juntos, unidos no mesmo propósito e sentimento. Não cada um puxando para um lado. Tem que ter o mesmo propósito. Então exige fidelidade um para com os outros. Porque Deus está dizendo, separa-me Paulo e Barnabé. Agora, se Paulo e Barnabé são inimigos, como irão para uma missão importantíssima? Não dá certo. E o Espírito Santo não se engana. Engana-se os homens, né? Então, é onde entendemos que a missão não é invenção dos homens e ela nasceu de fato no coração de Deus. Pois Jesus já havia declarado em Marcos 16 e 15, que é conhecidíssimo, está escrito o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Só que era cômodo ficar parado em um lugar que eles estavam, pregando entre eles, porque ali era aceitável aquela palavra. Estava tudo muito confortável. Aí então aperta-se, né, a perseguição e eles são obrigados a saírem. E nessa saída foram parar aqui em Chipre e Antioquia, né? Agora este mandamento começa a ser executado em larga escala, né? Marcos 16, 15, que é um mandamento. Ide por todo mundo pregar o evangelho, é uma ordem. Como diz, é uma ordem imperativa. Então, Barnabé e Paulo eram conhecidos como os filhos da consolação, né?
era um homem generoso, Barnabé. Barnabé era conhecido como filho da consolação, um homem muito generoso, muito sábio, equilibrado. Paulo era profundo conhecedor das Escrituras, convertido pelo próprio Cristo. Deus une perfis diferentes para cumprir uma mesma missão. Então não precisa ser igualzinho nas atitudes com o meu irmão, precisa estar em união, em comunhão com o Espírito Santo. Então a igreja também ela necessita da diversidade de dons, de temperamentos, é, de funções, para a harmonia e o crescimento da obra. Então, nenhuma igreja cresce apenas olhando para dentro dela, né? Toda igreja saudável, ela olha para fora. A necessidade ao seu redor. Uma igreja existe para glorificar a Deus, mas também para alcançar vidas. Então, a igreja existe para glorificar a Deus, mas também para alcançar vidas, né? A missão continua sendo prioridade para Deus. Então, a igreja que não tem missões no seu coração está fora do contexto de prioridade do projeto. Qual é a obra que o Espírito Santo quer para a igreja? Qual é o projeto que o Espírito Santo separou a igreja? Evangelização das nações. O ponto B diz assim, ó, o ponto 2, né, do tópico 1. O 2 do tópico 1. O confronto com as trevas e a vitória do evangelho. O confronto com as trevas e a vitória do evangelho. Então, quando chegam à cidade de Pafos, encontram dois personagens, né? Paulo e Barnabé chegaram em Pafos, encontraram dois personagens, Sérgio Paulo e Elimas. Eles representam dois mundos espirituais, né? Sérgio Paulo e Elimas. Vocês já viram falar sobre Sérgio Paulo e Elimas? Vamos aqui. Sérgio Paulo era procônsul romano, homem inteligentíssimo, interessado em ouvir a palavra. Olha só, às vezes nós vemos os jovens, adolescentes, ficam apaixonados por um professor da faculdade que tem muito conhecimento, diz ele é inteligente, ele é sábio. Né? Nós vamos ver aqui o procônsul romano, Sérgio Paulo, que era homem muito inteligente, ele estava interessado em ouvir a palavra. Quem de fato é inteligente, irmão, ele quer ouvir a palavra, né? Ele quer conhecer. Ele não quer julgar por aparência, ele busca entender e compreender. O crente dos dias de hoje, muitas vezes está faltando isso. Lucas vai descrever Sérgio Paulo como um homem prudente. Ele parava para observar. Isso mostra que Deus trabalha também entre autoridades, né? Então, não é porque a pessoa está lá, não conhece, não serve a Jesus como nós colocamos na categoria, que Deus não trabalha entre eles. Deus trabalha. O que falta são Paulos e Barnabés dispostos a ir até o procônsul romanos, que é muito sábio, muito inteligente, e diante do grande professor da faculdade, muito sábio, muito inteligente, porque se ele de fato for sábio e prudente, ele irá ficar interessado em ouvir a palavra, desde que eu e você, ou aquele que a conduz, seja de fato alguém que tenha comunhão com a igreja, com o Espírito Santo, e foi chamado para a obra. Não é só querer, tem que ser chamado. O evangelho alcança todas as classes sociais, né? Então a ordem é para todos nós. Então devemos orar, nos enchermos do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos conduzirá às almas necessitadas. E o Espírito Santo trabalhará para abrir caminhos, para acontecer situações para que os seus servos venham alcançar essas almas, né? De todas as classes sociais. Também foi encontrado Elimas, que também é chamado de Bar Jesus. Era mágico, falso profeta,
tentava impedir que o governador acreditasse em Cristo. Eita glória, você já reparou? Tem pessoas que ela chega na igreja, ouve sua palavra até com certo prazer, mas sempre o diabo, sempre o enganador, sempre põe alguém, às vezes dentro da igreja, você está pregando a palavra, tem alguém do lado dizendo, não é bem isso, não sei o que, não é bem por aí. Olha, repreenda os tais, sai fora, sai de perto desses que ficam aí descredibilizando a palavra de Deus. Então Elimas era um desses. Ele tentava impedir que o governador viesse ter o conhecimento de Cristo de fato. Então, aqui nós aprendemos uma grande verdade espiritual. Sempre Deus abre uma porta. Satanás tenta fechá-la. Às vezes você diz assim, como que eu vou pregar para este meu patrão, para esse meu chefe, para o prefeito, para o delegado, para o juiz? Como eu vou pregar? Então, o contexto aqui que Paulo e Barnabé encontraram, nós vamos ver que há um confronto espiritual, mas Deus nos prova pelo texto que ele abre uma porta de oportunidade em qualquer lugar, em qualquer situação e no meio de qualquer pessoa e classe social. Agora, o inimigo de nossas almas vai tentar fechá-la. É fato. Então, o inimigo ele procura impedir o avanço da palavra. E nós vemos hoje, chega um congresso, uma festividade na igreja, o inimigo vai cercando e usando a boca dos Pedros ao redor, e as pessoas vão deixando se contaminar, se entristecerem, e vão perdendo a sensibilidade, e vão se atrapalhando e se enrolando, desanimando, e a obra deixa de avançar. Né? Por quê? Porque o inimigo está lutando para impedir o avanço da palavra e o crescimento do evangelho, e às vezes até os crentes se atrapalham. Então Paulo, olha só, Paulo cheio do Espírito Santo, ele confronta este homem. Ele toma a atitude de confrontar esse falso mágico, esse falso profeta, né? Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. Então não foi apenas um ataque pessoal, não foi com briga, com porrada, não. Foi defesa do Evangelho. Né? Então, com poder, nós vamos ver que Elimas ficou temporariamente cego. Resultado, o procônsul creu em Jesus. Né? Nós vamos ver no versículo 11 que a cegueira atingiu Elimas, confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer. Você entendeu? Quando o homem é cheio do Espírito Santo, aqueles que tentam impedir a obra, eles ficam cegos. E começam a praticar coisas terríveis no meio da igreja, ao redor da igreja, e aonde o crente cheio do Espírito tem que observar, tem que estar atento para observar que Deus já está trabalhando. Né? Como nós aplicamos esse ponto, então? Como nós poderíamos aplicar isso aqui? A igreja, ela enfrenta oposições espirituais sempre. Então, hoje ainda existe falsas doutrinas, existe ocultismo, feitiçaria, enganos religiosos, mas nenhuma dessas forças pode impedir o avanço do reino de Deus, desde que eu esteja cheio do Espírito Santo. Então Jesus declarou: edificarei a minha igreja. Nada impede o crescimento da igreja. E eu tenho que preocupar-me se eu estou na direção certa, porque a igreja vai avançar. Agora, aqueles que não estão ligados ou conectados com que é a palavra de hoje, ficará de fora. Né? E em Mateus 16:18, acrescenta: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meu irmão, minha irmã, fique despreocupado. Não esquente a cabeça, vai servindo, vai adorando. Terá
confronto, terá levante, terá perseguição, terão avarentos, macumbeiros, feiticeiros, tudo para impedir a obra, para impedir o crescimento da tua família, da tua casa, para impedir o teu chamado, mas permaneça firme, né? O ponto 3, confiando no poder transformador do evangelho. O evangelho tem poder de transformar vidas e de mudar situações. Então, o destaque desse episódio aqui não é apenas o milagre, não é o milagre o destaque, é a transformação produzida pela palavra de Deus. A transformação que a palavra de Deus trouxe a este cenário. Então, a palavra de Deus, quando se encontra, rompe barreiras, tem transformação. Então, observe o texto. Lucas afirma que Sérgio Paulo ficou admirado, não apenas pelo milagre, mas pela doutrina do Senhor, né? O centro da missão nunca foi o extraordinário, né? As pessoas querem ver sinais, maravilhas, prodígios, perguntavam para Jesus, mostra-nos, faz um sinal. Não é esse o centro da missão, não. O centro sempre foi, sempre será apontar Cristo. Os milagres confirmam a mensagem. Mas quem salva é Jesus. Não é aquele negócio que Paulo ensinou. Eu sou de Paulo, de Apolo, tal, aquele é melhor, ali é melhor, aquela igreja é melhor, aquela ali, ali. Você está errado. Sua visão está disturbada, né? Porque o milagre não é o foco, extraordinário não é o centro da missão. O centro da missão sempre foi Cristo. Os milagres confirmam a mensagem pregada, né? Mas quem salva é Jesus, né? O poder do evangelho. Então Paulo escreveu posteriormente Romanos 1,16 dizendo: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. Então a palavra poder no grego dinamis indica força eficaz, poder atuante, capacidade divina para transformar vidas. O evangelho muda o destino eterno do pecador, transforma a família, liberta o escravizado pelo pecado, produz nova vida. Então, se vivermos em uma geração que busca sinais, né? Hoje nós vivemos em uma geração que busca sinais. Nós estamos vivendo isso. Gerações que querem ver movimentos, sinais. Mas Deus, ele continua priorizando sua palavra. As pessoas hoje estão buscando sinais, maravilhas, acontecimentos, reboliços. Não, Deus, ele continua sendo o mesmo, priorizando a sua palavra. Lógico, o milagre chama atenção. Porém, a palavra produz conversão de alma. A palavra produz conversão, arrependimento, transformação de vida, de caráter. Então a igreja deve confiar mais na proclamação das escrituras do que em métodos humanos para deixar um reboliço, né? Então, nesse tópico 1 inteiro, nós vamos ver, nós observamos, então, toda a missão nasce na direção do Espírito Santo. Esse é o tópico 1. Toda a missão nasce na direção do Espírito Santo. Toda obra, todo chamado nasce na direção do Espírito Santo. Então, faça tudo na direção do Espírito Santo. É isso que nós vamos aprender no tópico 1. As coisas só irão dar certo, só é de Deus quando o projeto, o chamado, nasce na direção do Espírito Santo de Deus. Está na direção do Espírito de Deus, caminhe. A oração precede o envio do missionário. A oração, ela é o início de qualquer obra, é o início de qualquer projeto, é a oração. O evangelho sempre encontrará oposição espiritual. Não ache que você vai encontrar moleza porque você é mais bonitinho de Jesus, não. É o queridinho de Cristo. Não, não, não. O evangelho sempre encontrará oposição espiritual. Então, se você carrega a boa semente, o evangelho de Cristo, terá oposição.
É o que grandes obreiros sofreram e sofrem hoje. A oposição até dentro dos grupos, da comunidade, da igreja que ele faz parte. O verdadeiro poder de Deus está na palavra. É isso que nós aprendemos aqui, que o verdadeiro poder está na palavra. Não está em algum movimento, está na palavra. A missão da igreja é anunciar Cristo com fidelidade. Então, nesse primeiro tópico aqui, a missão em Chipre, marca um divisor de águas na história da igreja. Pela primeira vez, a mensagem de Cristo é levada de forma organizada aos gentios em uma viagem missionária. Né? O envio de Paulo e Barnabé demonstra que a evangelização é uma iniciativa do Espírito Santo. O confronto com Elimas revela que a proclamação do evangelho enfrenta oposição espiritual, mas também confirma que o poder de Deus é superior às forças das trevas, é superior. Por fim, esse primeiro ponto, nós vamos ver que a conversão de Sérgio Paulo é evidência que a palavra de Deus, acompanhada pela ação do Espírito Santo, é capaz de transformar vidas e abrir novas portas para a expansão do reino. Né? Então, este fundamento para entendermos o próximo tópico é importante. A missão em Antioquia de Psídia, né? O evangelho que ilumina. Então, é onde nós veremos Paulo apresentando Cristo como cumprimento das Escrituras, como a rejeição de muitos judeus, né? Mas faz parte. Então, nós fomos aqui para o tópico 2 da lição, que tem como a missão em Antioquia da Psídia, o evangelho que ilumina. Né? Ponto 1, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Né? Então, aqui nós podemos pegar Atos 13, uma pequena introdução, que após a evangelização em Chipre, Paulo e Barnabé atravessam o mar e chegam em Antioquia de Psídia, uma importante cidade da província romana da Galáxia. Né? E chegando ali, encontramos o primeiro grande sermão missionário de Paulo registrado em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 13. Seu objetivo aqui não era apresentar uma nova religião, que é isso que nós temos que ter em mente. Nós não estamos apresentando uma nova religião, mas a intenção de Paulo era demonstrar que Jesus é o cumprimento de toda a revelação do Antigo Testamento. Então, é mostrar que Jesus ele veio cumprir, nós estamos mostrando o cumprimento da palavra de Deus. Então, essa mensagem continua sendo necessária hoje. A Bíblia possui uma unidade perfeita e toda ela aponta para Cristo. Né? Então, toda a Bíblia, toda a mensagem apontar para Cristo. Né? Vem aí o ponto 1, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Então, Paulo inicia seu sermão fazendo um panorama histórico de Israel. A importância de conhecer a Bíblia, irmão. Temos que conhecer a Bíblia. Aqui vai Paulo, dentro desta exposição da palavra que Paulo coloca, porque aqui nós vamos ver o Paulo mostrando todo o teu conhecimento. Né? Então, Paulo inicia seu sermão fazendo um panorama da história de Israel. A importância de nós conhecermos a história bíblica, conhecer Bíblia, conhecer as doutrinas, o provimento básico e também poder saber como conduzir a mensagem apontando para Cristo. Então, aqui ele vai mostrar a eleição de Abraão, a libertação do Egito, a peregrinação do deserto, a conquista da terra prometida, o período do juízo, o reinado de Saul, o reinado de Davi. Então, Paulo vai relembrar tudo isso. Né? Tudo isso é um preparo, né, para apresentar Jesus como filho prometido de Davi. Porque tem pessoas que dizem assim,
Não precisa ficar pregando o Antigo Testamento, não. Tem que pregar só o Novo. Não, não. O Antigo Testamento, para nós, é a base do nosso conhecimento, porque lá aponta para a vinda do Filho prometido, do libertador, do Salvador. Então a promessa de um trono eterno está contida no Antigo Testamento. Precisamos conhecer, apontar e agora trazer a revelação que este é Cristo, né? Então, Paulo mostra que Deus sempre dirigiu a história da redenção, sempre esteve no controle. Nada aconteceu por acaso e nada acontece por acaso. Cristo sempre foi o plano divino desde a eternidade, né? Então nós vamos ver Paulo mostrando aqui que Jesus cumpriu as promessas feitas pelos profetas. Sua morte não foi um acidente, né? A sua ressurreição também foi anunciada nas Escrituras. Cristo foi crucificado e é glorificado. Então, o pregador fiel à palavra, ele não deve anunciar suas opiniões. Eu acho, eu entendo. Não. Ele anuncia a palavra. Então, o pregador tem que ter certeza e conhecimento da palavra. Porque a verdadeira exposição bíblica sempre conduz o ouvinte a Cristo. Deve sempre conduzir a Cristo. Como ensinou Jesus. Examinai as Escrituras. Olha só o que disse Cristo. João 5,39. Examinai as Escrituras e são elas que de mim testificam. Então examine. E quando Jesus está dizendo examinar as Escrituras, não tinha Novo Testamento. Ele está dizendo examinar o Antigo Testamento. Se fosse na linguagem de hoje, que nós usamos Antigo e Novo Testamento, que não é muito correto falar dessa maneira, mas é outro assunto. É como se Jesus dissesse hoje, examine o que está nas Escrituras, quer dizer, no Antigo Testamento, sobre mim, porque fala de mim. Então examine, porque está testificando de mim. É de mim que está falando. Então, é falta de conhecimento. Alguns que ainda estão no nosso meio que diz que o Antigo Testamento não deve nem ser pregado, né? Então, o ponto 2 do tópico 2, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Olha só, é frustrante, mano. Você anunciar a palavra, ensinar a palavra com amor, ponto a ponto, porque nós entendemos que Paulo era doutor, não foi isso? Deus pegou dois homens diferentes, Barnabé com personalidade, com a maneira de ser, com seus dons, e Paulo com o seu dom, sua maneira de ser, e um dos dons dele era o pleno conhecimento das Escrituras. Então, a rejeição trouxe tristeza a Paulo, porque ele expôs de uma maneira magnífica a palavra de Deus. Ele apontou Cristo em tudo que ele falava, né? Então, a primeiro momento, muitos ouviram a mensagem com alegria, normal. Quando você chega até que alguns ficam eufóricos, né? Entretanto, no sábado seguinte, quer dizer, uma semana, uma grande multidão voltou, compareceu para ouvir Paulo novamente. Ao verem o crescimento da obra, muitos líderes judeus foram dominados pela inveja. Então, quer dizer, os mais antigos começam a ter inveja do novo que está surgindo, mas ele não está trazendo um novo evangelho. Não, 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 não. Ele está apontando Jesus. Até falar de Jesus hoje, irmãos, com propriedade, gera inveja, gera ciúmes daqueles que querem guardar tradições humanas, né? Porque eles aqui estavam presos em tradições humanas, né? Em vez de celebrarem a ação de Deus, passaram a contradizer Paulo. Quantos líderes estão passando por isso hoje? Irmão? Quantos pastores não estão passando por isso hoje? Eles estão ensinando a palavra com zelo, com carinho, e tem alguns contradizendo, tem alguns jogando comichões no meio do povo, falando contra. Quer dizer, a incredulidade endurece os corações. Tem pessoas que é tão incrédulo que a pessoa está apontando Cristo para ela aqui, ó, que é Cristo,
Mas o incrédulo, o invejoso, ele não consegue ver porque o seu coração está endurecido por causa da inveja. Então Paulo ficou triste. Paulo nunca demonstrou alegria pela rejeição dos judeus. Não. Pelo contrário, Romanos, capítulo 9, versículo 2, Paulo deixou claro: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Tem pessoas que dizem assim, o pastor tem que estar lá, sempre sorrindo. Não! Tem pessoas que acham que o líder ele não pode ficar triste, não pode ficar batido. Não, não. Paulo vai mostrar assim, eu estou triste com muita dor no coração, né? O desejo era que Israel reconhecesse o Messias. A incredulidade não nasceu por falta de evidências. Nasceu da resistência do coração dele. Então, não é falta do líder fazer a obra, não é falta de demonstrar poder de Deus, não. É a incredulidade de alguns que endurece o coração e eles ficam cegos, que nem Elima, não conseguem ver a manifestação, não conseguem ver Cristo em nada. São alguns que não conseguem porque estão endurecidos espiritualmente, né? O maior perigo espiritual não é a ignorância. Não são aqueles que não conhecem a palavra com detalhes. Tem irmãos que falam, eu não consigo, não conheço bem, não manejo bem a palavra, eu queria falar bem, eu queria pregar bem. Mas esse não é o perigo espiritual, não é o maior perigo. Não, não é o maior perigo. Temos que conhecer, é perigoso não conhecer, mas não é o maior perigo. O maior perigo é conhecer a verdade e recusá-la. O líder está falando a verdade, mas a pessoa está com o coração tão duro, porque está contrariando os seus desejos, ela recusa. É diferente. Tem pessoas que estão recusando o líder, recusando a pregação do líder, porque está com o coração endurecido por causa da inveja por alguma coisa. Então a religião sem arrependimento, né, produz endurecimento espiritual. O religioso que não tem arrependimento, né, ele fica endurecido no seu coração e a sua vida espiritual. O ponto 3, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Então, diante da rejeição dos judeus, Paulo faz uma declaração histórica, né? Diante da rejeição, olha Atos 13:46, visto que rejeitais a palavra de Deus, eis que nós voltamos para os gentios. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Atos 13:46, né? Claramente, ó. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era misto que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgai dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os judeus. Então, o que está acontecendo, irmãos? Está acontecendo assim, ó. Estamos vivendo um momento que as pessoas não estão é, dando valor à pregação do Evangelho. Não estão valorizando a pregação do Evangelho. Não estão rejeitando, estão se complicando, né? Então fica difícil. Isso não significa que Deus havia abandonado Israel, não. Isso também não significa que Deus abandonou os tais hoje. Então ele endureceu, ele está contra o líder, Deus abandonou. Não, não é isso que eu quero dizer. Não é que a pessoa está abandonada, está largada, Deus vai castigar. Não, não. Significa que o plano de Deus, olha aí, alcançaria todas as nações, né? Alcançaria todas as nações. Deus não perde o controle. Os gentios receberam a mensagem com alegria. Olha a diferença. Agora os gentios recebem com alegria. A palavra começou a espalhar-se por toda a região. A graça de Deus, né? A salvação não depende da nacionalidade. Não depende de onde você veio, qual é a sua cultura. Não depende da tradição religiosa.
A salvação ela é oferecida gratuitamente a todos os que creem em Cristo. Não interessa qual a sua religião, qual a sua cultura, qual a sua tradição, qual a sua nacionalidade, não. Efésios capítulo 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aplicação. A igreja deve permanecer com as portas abertas para todas as pessoas. Cristo morreu por todos. O evangelho continua sendo uma mensagem universal, né? Então, nesse tópico 2, Cristo é o centro das escrituras. O pregador deve fundamentar sua mensagem sempre na Bíblia. A incredulidade fecha o coração para Deus. A graça alcança todos os povos. O evangelho continua iluminando aqueles que vivem em trevas. O evangelho vai chegar como luz. Agora uns rejeitam e outros aceitam. Então, a missão em Antioquia da Psídia demonstra que a pregação fiel sempre exige uma decisão, né? Alguns aceitam a palavra e recebem a vida eterna, outros endurecem o coração e permanecem na incredulidade. A resposta de cada pessoa diante de Cristo define o seu destino espiritual. Isso é importante. E no tópico 3, estamos indo para o final, que é a missão em Icônio, Listra e Derbe. A fé que persevera, né? Atos 14. Então temos aí um ministério missionário de Paulo, não foi marcado apenas por conversões e milagres. Também houve perseguições. A expansão do reino de Deus sempre encontrou resistência. Mesmo assim, Paulo jamais abandonou a missão. E você? Primeira resistência, primeira luta, eu largo tudo, eu abandono, eu saio, aí não aguento. Ah, Jesus, eu não sou caspacho, eu não sou para ser humilhado, é muita humilhação. Não, 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 não. Paulo, irmão, olha a vida de Paulo. Então, no ponto A aqui, no ponto 1 do tópico 3, Icônio, o testemunho ousado que enfrenta a oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé pregam na sinagoga. Muitos judeus e gentios creram, mas mas outros rejeitaram a mensagem. A cidade ficou dividida. Mesmo sobre ameaça de apedrejamento, os missionários Paulo e Barnabé permaneceram anunciando a Cristo. Então, quer dizer, isso nos mostra que mesmo que queiram nos matar, queiram nos ferir, vão nos perseguir, nos ameaça, eu tenho que permanecer firme no meu chamado, não Deus me colocou, na onde Ele me enviou. Então temos que ter ousadia, né? E a ousadia espiritual, a coragem deles não era fruto de temperamento, não. Era resultado da plenitude do Espírito Santo. O livro de Atos vai mostrar que o Espírito Santo fortalece os servos de Deus diante da oposição. Então, é o Espírito Santo que vai nos fortalecer, né? Quem anuncia o evangelho sempre encontrará resistência, mas a oposição nunca deve impedir a proclamação da verdade. Quer dizer, nenhuma oposição pode impedir você de concluir os propósitos de Deus na sua própria vida, né? E ponto 2 é Listra, né? Listra. Milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo, né? Então, em Listra acontece um grande milagre. Olha aí, que é o que as pessoas gostam. Um homem paralítico, desde o nascimento, é curado. Olha aí, um grande milagre. O povo interpreta o milagre segundo sua cultura pagã, que estão sujeitos. Fazemos algo, as pessoas se interpretam do jeito delas. Pensam que Paulo e Barnabé são deuses, né? Pessoas que idolatram homens, querem oferecer sacrifício, quer dizer, pessoas que congregam e querem idolatrar outro homem, querem ofertar, dizimar, tem outras igrejas, por causa que lá é quase um deus, né? Os missionários rejeitam imediatamente aquela adoração. Não. Eles direcionam toda a honra e glória a Deus. O verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, ele não
espera a glória para ele e nem recebe, ele direciona para Deus. Ensina o povo a adorar e agradecer a Deus pelos milagres, né? Então, logo depois, a mesma multidão é influenciada pelos opositores. Paulo é apedrejado e deixado como morto ali, meio que morto. Mas Deus o fortalece. Ele se levanta e continua pregando. Aí eu te digo, estão te apedrejando? Deus, ele quer que você se levante e continue. Estão te perseguindo? Deus quer que você bate o pó e continue. É assim. Então Deus, ele não, às vezes não vai te livrar do apedrejamento, ele vai te dar força para continuar o teu propósito, a tua missão. O servo de Deus não vive só de aplausos, essa é a aplicação. Nem desiste por causa das perseguições. Sua fidelidade está firmada em Cristo. Né? O ponto 3, já estamos indo para o final. Derbe, frutos que brotam da fé na terra. Chegando a Derbe, Paulo anuncia novamente o evangelho. Muito se converte. A cidade se torna símbolo, né, da perseverança missionária. Mas depois de tanta dificuldade, Deus continua produzindo frutos. Então aqui começa um discipulado. Paulo não apenas evangeliza, né? Ele fortalecia os novos convertidos, organizava as igrejas, constituía presbítero, ensinava a permanecer firme na fé. Paulo mesmo declara, Atos 14, 22, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Né? Essa frase resume a maturidade cristã. A caminhada da fé não elimina as dificuldades, mas Cristo tenta aqueles que perseveram. Quer dizer, a cada passo que eu vou ficando, eu vou amadurecendo, crescendo no Evangelho, na fé, eu não vou ficar livre, não vai eliminar as dificuldades da afronta, não. Vai me dar força e sustento para perseverar e continuar. Então, a obra de Deus, irmãos, a aplicação prática, exige perseverança. A obra de Deus existe perseverança. O sofrimento faz parte da caminhada cristã, faz parte. Milagres devem glorificar somente a Deus. Né? O discipulado é indispensável para o crescimento. Quer dizer, estar presente, aprendendo na escola dominical, no culto de ensino. Eu te pergunto, tu vem para o culto de ensino? Tu vem para a escola dominical? Ou você só vem quando tem um microfone à sua disposição? Quando você vai pregar, quando você vai cantar, aí você vem. Agora, quando é para sentar para aprender, na escola dominical, no curso de ensino, tu não vem. Aí, quando vem as lutas, não tem amadurecimento, né? Não tem vitamina para te sustentar a perseverar. Né? Então, concluindo a lição, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé revela o avanço irresistível do evangelho. Né? Em Chipre, a palavra vence as trevas. Em Antioquia da Pisídia, Cristo é anunciado como o cumprimento das Escrituras. E a porta da fé é aberta aos gentios. Em Icônio, Listra e Derbe, aprendemos que a missão exige coragem, perseverança e total dependência do Espírito Santo. Então, o grande ensino desta lição é que nenhuma oposição pode impedir o propósito de Deus em nossas vidas. Quando a igreja permanece cheia do Espírito Santo, fiel às Escrituras, e comprometida com a grande comissão, né, o evangelho continua transformando vida, abrindo portas, edificando discípulos para a glória de Deus. Então, é apenas um comentário. Espero que Deus, o Espírito Santo, trabalhe em cada um de nossos corações. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Quero encerrar por aqui, para não ser mais longo, né? E dizer que foi um prazer. Quero te convidar a compartilhar esse vídeo, divulgar esse vídeo, curtir, comentar, toca o sininho aí, ajude, ore pela minha vida, para que eu possa melhorar, né? E assim, nós juntos, com a ajuda do Espírito Santo, iremos longe. Deus abençoe você e a sua família. Senhor, graças te dou, muito obrigado por tudo, Senhor. Visita cada lar, cada família, que teu Espírito Santo leve a tua palavra aos corações. Usa, Senhor, os teus professores e professoras da escola dominical. Enche-os de graça, de sabedoria e discernimento. Livra-nos de todo mal. Nos dê, Senhor, dias maravilhosos.
E que no domingo todos, Senhor, venham ser cheios e impactados pela tua palavra, pela presença do teu Espírito, através das lições bíblicas da escola dominical. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de te servir e de estar na tua presença. Fortalece-nos, visita a nossa família, livrando de todo mal, guardando as nossas vidas e nos dando saúde física e espiritual. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Deus abençoe.